Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 1, está escrito: Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco e onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. E durante o seu ensino, dizia: Escutem, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol queimou-a, e por não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E Jesus acrescentou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Seja muito bem-vinda. Esse é o quarto vídeo da série sobre o Evangelho de Marcos. E hoje nós entramos nas parábolas de Jesus. A primeira parábola que nós lemos é a parábola talvez mais importante, é aquela que Marcos coloca como a primeira, de fato, aquela que introduz ao ensino de Jesus, aquela que nos dá talvez um correto entendimento das outras parábolas que Jesus também nos ensina. Então, de acordo com a parábola da semente ou do semeador, existe o semeador, que nesse caso Jesus vai explicar um pouco mais para frente, é aquele que semeia, é o próprio Jesus, aquele que traz a semente, que é a palavra, o evangelho, o ensinamento a respeito do reino. E existem as diversas terras, que são os diversos tipos de coração que recebem a semente, que recebe o entendimento, que recebem o ensino. A primeira parte é o terreno à beira do caminho, que é quando as pessoas não recebem de fato o evangelho, não recebem a palavra, e a semente então é pisada pelos homens e é comida pelas aves. Em seguida, ela também cai sobre o solo rochoso, e nesse, porque ela não era capaz de ter profundidade em si mesma, a semente não nasce e o sol também a queima. E em terceiro lugar, existia a terra com espinhos. E nesse lugar, a semente germina, porém com os espinhos também crescendo junto, eles sufocam a semente e ela não é capaz de produzir fruto. Em último lugar, existe o terreno fértil, que é o solo que todos nós que estamos ouvindo esse vídeo, que estamos ouvindo essa mensagem, precisamos cultivar, que é aquele onde a semente, a palavra cai, é germinada e produz fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Que possamos também ter esse solo fértil, possamos ter a sensibilidade espiritual para ouvir os ensinamentos e produzir muito fruto para a glorificação daquele que a produziu, que a plantou. Continuemos no versículo 10. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Jesus disse a eles: A vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Aqui o Senhor cita uma passagem de Isaías, capítulo 6, versículo 9 ao 10, onde o profeta, por intermédio de Deus, fala isso, que o povo haveria de ouvir, mas não ouvindo, não entenderiam, iam ver, mas não perceber. Isso, de fato, é um dos propósitos das parábolas. A parábola serviria, nesse sentido, para filtrar, de fato, entre aqueles que apenas ouvem, mas não compreendem, e aqueles que têm contato com essa semente e vão mais a fundo, decidem se tornar discípulos de Jesus. E a partir dessa atitude de alguém que tem interesse de conhecer mais do Evangelho, das parábolas do reino, então as pessoas vão ser capazes de entender. Então a parábola serve como esse filtro, como essa forma de dividir entre aqueles que têm interesse de entender o que está mais profundo nas entrelinhas, ou apenas aqueles que ficam na superficialidade, talvez como o solo rochoso, ou talvez como o solo à beira do caminho, onde a semente cai, mas não é capaz de germinar, porque não existe profundeza, não existe raiz em si mesmo. Continuemos, versículo 13. Então Jesus lhes perguntou: Se vocês não entendem essa parábola, como compreenderão todas as outras? Aqui mostra a importância da parábola do semeador para as outras parábolas. O semeador semeia a palavra. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. E estes são semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos,
sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações desse mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Como havia explicado antes, de acordo com Jesus, essa parábola serve, então, como a introdução, a peça introdutória de todas as parábolas do ensinamento a respeito do reino. A parábola da semente diz que o semeador é Jesus, aquele que traz a semente, e a semente é a palavra, e os terrenos são os diversos corações das pessoas que os recebem. Vocês lembram que eu falei isso? O primeiro terreno, então, é a beira do caminho, onde as pessoas ouvem, mas Satanás, simbolizado pelas aves do campo, rouba essa semente para que ela não dê fruto. E o segundo terreno é aquele onde existe o solo rochoso. Esse as pessoas recebem com alegria sim, mas devido não terem raiz em si mesmos, eles não são capazes de frutificar. Então chega a angústia, chega a perseguição e as pessoas não frutificam a semente. O terceiro é o terreno com espinhos. E esses espinhos são simbolizados pelas preocupações da vida, pelas aflições, onde as pessoas crescem com a semente, mas devido a esse sufoco que os espinhos, as adversidades produzem, as pessoas não são capazes de germinar a semente. E o quarto e último solo é aquele que as pessoas são um solo fértil, um terreno fértil para o recebimento da semente, que nós possamos ser com esse terreno fértil, que a gente possa receber a palavra e frutificar e glorificar ao nome daquele que nos deu essa palavra. Continuemos, versículo 21. Jesus também lhes disse: será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo do cesto da cama? Por acaso não o coloca num lugar em que ilumine bem? Porque não há nada oculto, senão para ser manifesto, e nada escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida que vocês tiverem medido, vocês serão medidos. E mais ainda lhes será acrescentado, pois ao que tem mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Aqui Marcos parece juntar várias parábolas que o evangelista Mateus mais para frente haveria de usar no Sermão do Monte, onde primeiramente ele fala a respeito da luz. Nós, como pessoas que são iluminadas, que somos iluminadas por Deus, precisamos refletir a luz que nós recebemos dele. Então, uma vez que nós recebemos essa luz, nós não somos colocados debaixo de um cesto. Na verdade, nós somos colocados em uma posição de destaque, não para a glorificação de nós mesmos, mas para que as pessoas possam receber a luz que nós também estamos tendo. E também mais para frente, o Senhor vai falar que não existe nada oculto, que não vai ser revelado. E isso não tem a ver com nossos pecados, talvez em primeira instância, muitas pessoas entendem isso. Mas na verdade é que Jesus, vendo no contexto, está falando das sementes, está falando das obras, está falando da glorificação que nós fazemos. Então, se nós somos um terreno fértil, então a semente que está em nós não vai ficar oculta, mas ela há de ser revelada, porque Deus que opera em nós o querer e o realizar, Deus que cresce a semente, vai fazer com que essa semente não fique oculta, mas seja revelado às outras pessoas. Por fim, é falado sobre o julgamento, sobre a mesma medida que nós julgamos os outros. Nós também tendemos a seremos medidos, e depois aquele que é dado, mais será cobrado. E aquele que tem, aquele que não tem, que não é capaz de multiplicar, de acordo com a parábola, o entendimento da parábola dos talentos, essa pessoa será retirada. E a pessoa que tem e foi capaz de multiplicar aquilo que ela tem, mais lhe será dado. Versículo 26. Jesus disse ainda: o reino de Deus é como um homem que lança semente na terra. Ele dorme e acorda de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. O reino dos céus, como essa semente, que frutifica sem um homem saber como, é, de acordo com Jesus, a expansão do amor de Deus. Então nós não entendemos como o reino dos céus se expande desde a pregação de Jesus há 2000 anos, mas ele frutifica. Ele está até hoje, nós temos a possibilidade de entender os ensinamentos de Jesus, temos a possibilidade de colaborar e contribuir para que o reino dos céus se expanda, para que no futuro, quando Jesus retornar e fizer a grande colheita, nós possamos receber a nossa recompensa, a retribuição do trabalho que nós fazemos. Versículo 30 está escrito: disse mais: com que poderemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola apresentaremos?
Ele é como um grão de mostarda, que quando semeado é menor de toda a semente sobre a terra, mas, uma vez semeado, cresce e se torna maior que todas as hortaliças, cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. Mais uma vez, o reino como essa semente, o grão de mostarda como a menor semente conhecida à época, era algo desprezível, algo que talvez na primeira instância não teria muita relevância, mas da mesma forma que Daniel tem aquela visão onde uma pedra pequena é retirada e ela vai crescendo e é capaz de abalar os reinos e estruturas da terra até se crescer e se tornar um grande reino. Do mesmo modo, aqui é a semente da mostarda, que simboliza o reino dos céus. Ele é pequeno em primeira instância, mas depois é crescendo a ponto de se tornar uma grande árvore. E as pessoas que são simbolizadas pelas aves são capazes de se alinhar à sua sombra. Isso é muito maravilhoso, não é mesmo? Versículo 33. E com essa parábola semelhante, Jesus lhes expunha a palavra, conforme podia compreendê-la. E sem parábolas não lhes falava tudo, porém explicava em particular aos seus próprios discípulos. Aqui mais uma vez o uso das parábolas sendo como esse modo de filtrar entre as pessoas que apenas ouviam do ouvido para fora, mas não praticavam e não buscavam esquadrinhar a profundidade das parábolas, e aquelas pessoas que entendiam a necessidade de serem como discípulos, pessoas que irão caminhar ao lado do mestre para entender mais da sua sabedoria. No versículo 35, para nós podermos concluir o vídeo de hoje. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já se estava se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Uau, passagem muito profunda, não é mesmo? É impossível falar de todos os significados e sentidos em apenas um vídeo curto, mas eu queria dizer aquilo que mais salta aos nossos olhos e que pode ser aplicado agora mesmo em nossa vida. Jesus diz aos seus discípulos que eles haveriam de passar para outra margem, ou seja, existe uma ordem que Jesus fala. Então, como a semente que nós falamos mais nos versículos anteriores, essa ordem não vai ser retirada, mas de acordo com a semente de cada pessoa, na verdade, de acordo com o terreno de cada pessoa do coração, essa pessoa irá receber a palavra de determinada forma. Os discípulos, em primeiro modo, não recebem de forma assertiva, porque Jesus fala essa semente, fala essa palavra, mas ao ouvirem as tribulações da vida, talvez como o solo rochoso ou o solo com os espinhos, as pessoas, os discípulos de Jesus, não frutificaram, não tinham entendido que aquilo que Jesus havia falado haveria de realizar mesmo. Então foi necessário que eles acordassem Jesus que estava dormindo no barco, para que ele, mais uma vez, repreendesse o mar, o vento, a tempestade, e eles entendessem que aquilo que ele havia falado realmente haveria de ser cumprido. E aqui então nós podemos entender e concluir esse vídeo, essa reflexão, pensando: qual é o estado do meu coração? Qual é o modo com que eu recebo os ensinamentos a respeito do reino? Será que eu sou como uma pessoa que apenas ouve da boca para fora e não a pratica? Será que eu sou alguém que não tem raiz, não tem profundidade em mim mesmo? Ou será que eu sou alguém que permito e deixo que outras preocupações da vida compitam com essas coisas mais importantes, mais relevantes, que são referentes ao reino, e eu não tenha, de fato, o correto entendimento a respeito da vida eterna? Depois nós podemos falar sobre a luz. É importante nós recebermos a luz de Jesus mesmo, e podemos refletir essa luz nos outros. Em seguida, a parábola da semente. Nós vemos que o reino é como essa semente pequena, mas que cresce a ponto de se tornar algo muito relevante. E por fim, nós vemos a importância de nós confiarmos nos decretos de Deus, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de curtir, comentar, compartilhar e inscrever, para que também possa ser enviado para mais pessoas.